Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Vamos dar início então à nossa aula de hoje, por gentileza, colocando-se de pé para falarmos com o nosso Deus. Graças a Deus. Estamos hoje na terceira aula da nossa matéria síntese do Novo Testamento. Mais duas e já fechamos para partirmos para a próxima matéria, Geografia Bíblica. Vamos falar então com Deus. Senhor Deus e Pai, te agradecemos nesta noite por este privilégio, por esta bênção, por este presente que o Senhor nos tem dado de estarmos aqui. Estar aqui definitivamente é um presente que o Senhor deu para mim pessoalmente e também quero acreditar para esta querida igreja que ama intensamente a Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, que a Tua graça que nos basta seja sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações. Queremos absorver o máximo da Tua Palavra que tem algo tão lindo para que não apenas tenhamos informação, mas crescimento, acima de tudo, crescimento prático. Abençoa os alunos que ainda estão viajando para este lugar, guarda-os, livra-os de perigos e acidentes, que possam chegar neste lugar em paz e em segurança. Muito obrigado. Entregamos nossas vidas, tudo em Teus cuidados, suplicando que a luz do Teu Santo Espírito seja sobre mim, para que com graça, humildade e dependência de Ti ministre a Tua Palavra, e também sobre a vida dos meus irmãos, que eles tenham prazer e alegria de alimentar-se mais e mais da Tua sagrada Palavra. Obrigado. Oramos entregando tudo aos Teus cuidados, do bendito e maravilhoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Perfeito, meus irmãos. Vamos hoje inverter a ordem. Geralmente deixamos a correção dos exercícios, para o final, e muitas das vezes a gente faz um pouco desesperados, corridos. Então hoje nós vamos inverter a ordem. Vamos já corrigir pelo menos a primeira parte, que vai da número 1 a 25. Vamos lá então no finalzinho da apostila, por gentileza, e aí na próxima aula, sim, nós corrigimos o bloco, porque o bloco, se você está observando, ele é pequeno, são 2 blocos, então você já imagina, você já deduz que nós vamos tirar 12 questões, como teoricamente 6 do primeiro bloco de exercícios e 6 do segundo bloco de exercícios. Vamos então ao primeiro bloco, que ele é constituído de 25 perguntinhas, assinalando com X a alternativa que você julgar correta. Vamos lá. Número 1. Mateus, também chamado Levi. Qual é a letra? A. Coletor de impostos para o Império Romano. Então, número 1, letra A. Número 2. Segundo Lucas 5, 27 e 28, Mateus, ao ser chamado por Jesus, qual é a letra? A de novo, deixou tudo e o seguiu. Então, número 1 e número 2, letra A. Número 3, o Evangelho de Mateus, qual a letra? B. Possui mais de 50 vezes a expressão Reino dos Céus. Então, repito, número 1 e número 2, letra A. Número 2, letra B. Número 4. Dos muitos milagres registrados em Marcos, qual é a letra? A. 8 deles provam o poder de Jesus sobre as enfermidades. Então, o número 4, letra A. Número 5, o Evangelho de Lucas, qual é a letra? Pode ser A, não, deve ser a A. Pastor Júlio ali querendo negociar, pode ser A, não, deve ser a número 5, letra A. Então, 4 e 5, letra A. Número 6, o propósito principal de João é inspirar a fé em Jesus Cristo como 6, qual é a letra? D, Filho de Deus. 7, João registra quantos milagres? 7. Tem certeza? João registra 8 milagres de Cristo, em 7, letra B. 8 milagres de Cristo, número 7, letra B. Número 8,
O autor de Atos é Lucas, o médico amado. O livro é, em certo sentido, uma continuação do Evangelho de Lucas. E foi destinado a quem? A Teófilo. Então, 8, letra A. Número 9. Carta aos Romanos, qual seria a letra? A. Tem como tema principal o plano da salvação. Nas demais questões foram colocadas de propósito para confundir um pouco, né, a cada um de vocês, né? Mas se você ficar bem ligado, vai chegar à conclusão que é a letra A número 9. Número 10. O dom gratuito de Deus requer a crucificação da corrupta natureza humana e... Não? Nenhuma resposta acima é verdadeira. Eu creio que vocês não interpretaram direito. Olha só. O dom gratuito. O que é o dom gratuito? É a graça de Deus. A graça de Deus requer méritos de nossa parte, sim ou não? Vou fazer a pergunta. A graça de Deus requer, para ela funcionar em nós, que eu faça algo em troca? Não, é gratuito. A própria palavra está dizendo, o dom gratuito, percebe? Isso é para confundir mesmo, faço de propósito. Requer a crucificação da corrupta natureza humana. Se o dom é gratuito, ele não requer nada. Embora a Bíblia nos orienta que devemos sim batalhar para crucificar a nossa corrupta natureza humana. Mas, uma vez que o dom é gratuito, eu não vou negociar com Deus. Não, Deus, eu vou crucificar a minha carne e em troca tu me dá a tua graça. Não, a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Entenderam, irmãos? Alô? Quem me entendeu? Isso aqui foi colocado propositalmente para levar você a pensar. Então, a número 10 não encaixa nenhuma delas, né? Uma vida de fidelidade à aliança de Moisés, foi o que os judeus tentaram fazer, né? Tentando cumprir os 613 mandamentos. Uma vida celibatária, ou seja, de uma total abstenção sexual. Então, nenhuma delas se encaixa, né? Porque se trata do dom gratuito de Deus. Deixa eu estender então um pouquinho a pergunta. O dom gratuito de Deus, a graça de Deus em nós, qual é a base da graça de Deus? Vamos lá. Paulo aos Romanos nos ensina isso. Qual é a base da graça de Deus ter sido entregue a nós? Houve um fato que levou a graça de Deus ser liberada para mim e para você. Esse fato é fácil. Para a graça de Deus, o dom gratuito de Deus chegar até nós, o Pai Celestial precisou ter uma base, um ponto de partida. Se nós temos hoje a graça de Deus, é por causa de algo. Qual é esse algo? Jesus pagou os pecados. A morte de Cristo na cruz do Calvário. Anotem como é importante. Nós, se temos hoje a graça de Deus, foi na base do quê? Da morte expiatória do Senhor Jesus Cristo. Isso é para a gente pensar. Número 11. Na segunda carta aos Coríntios, Paulo fala principalmente do quê? Seu próprio ministério. 11, letra D. Gálatas tem como tema principal, qual a letra? A defesa da doutrina da justificação pela fé. Depois da carta aos Romanos, é a carta que mais menciona, né, a questão de justificação pela fé. Paulo também menciona, mas Gálatas é muito mais constante que os Romanos. Então, 12, letra A. Número 13, a carta de Paulo aos Filipenses, cuidado aqui. Vamos lá, qual é a letra? 13, qual é a letra? D. Ressalta a vitória e o gozo do crente em todas as circunstâncias. É chamada carta da alegria. 14. A primeira aos Tessalonicenses, agora cuidado, porque aí confunde. Parece que todas elas são certas, mas só uma que é correta. 14. Qual seria então a correta? O pastor Jurandir está jogando, né? Está negociando. Seria a B? Alguém não tem certeza de qual seria? É a letra B. É uma das cartas mais pessoais de Paulo. A dicasinha para você descobrir, focaliza o primeiro capítulo.
de 1 aos Tessalonicenses. Você vai já descobrir no primeiro capítulo. Ela é a mais pessoal de todas as cartas de Paulo. É porque sempre a gente aprendeu mais pelos assuntos do que especificamente pelo corpo da carta. Isto. Mas em alguns casos tem que ser analisado o corpo da carta. Geralmente o corpo da carta você já detecta no primeiro capítulo da carta. Mas é correta a abordagem do pastor Jurandir. Número 15. 2 Timóteo talvez tenha sido escrita em Roma entre os anos 65 e 67 depois de Cristo. Esta carta, qual das quatro se encaixaria melhor? Muito cuidado, aqui ele confunde. Número 15. Estão com dificuldade. Letra B, revela o fim da carreira de Paulo. E a coisa mais interessante, não se aplica a nenhuma das demais outras alternativas, porque todas as outras estão ligadas a outras cartas. Mas, segundo de Timóteo, o tema básico é revelar o fim da carreira de Paulo. Então, 15b. Número 16. O Evangelho de Marcos. Isso é fácil demais, pelo amor do Pai. Vamos lá. D. É o mais curto de todos os evangelhos. Outra fácil. O Evangelho de Marcos registra quantos milagres? Tão fácil, não. Pararam, gente? Ai. Eu acho que vocês hoje tomaram café, comeram, fizeram um bom almoço, comeram um bom churrasco, acredito eu. 19? 19 milagres, corretíssimo. 17, letra B. 19 milagres. Colossos, a cuja igreja Paulo escreveu uma carta, é uma cidade da onde? E isso vai pegar, porque é a próxima matéria que nós vamos estudar. Geografia bíblica. Qual é a região aqui? Na número 18? Ásia Menor. Ásia Menor, letra B. Então, 18b. 19. A carta aos Colossenses pode ser dividida em... Essa é fácil. Não, sério? Ela é tão pequenininha que é fácil de você descobrir as divisões naturais de Colossenses. Quantas partes? Vamos lá. Número 19. 6 partes. Letra D. Interessante, né? Parece que quanto menor a carta, mais nos confunde. Mas você descobre as divisões naturais da carta aos Colossenses. 6 partes, 19, letra D. O tema principal de segunda carta de João é... Esse é fácil. Olha como engana, né? O amor. Não é não. Já nos primeiros 4 versículos da carta da segunda de João, você já descobre um discurso sobre a verdade e o erro. 20, letra A. 21, o tema de 2 João, essa aqui é fácil demais, papai do céu, envolve 3 personagens, vai com calma, vai com cuidado. Quais são eles? Qual é a letra? É curtinha a epístola, aí você já descobre quem são os personagens. Vamos lá. 21, eu vou esperar. É válido, se quiserem abrir lá a 2 de João, é pequenininha e curtinha. Aí você já descobre quem são os 3 personagens envolvidos na segunda carta de João. Curtinho. A menos que alguém não tenha tido tempo suficiente de dar uma olhadinha, porque é bem curtinho. Não tem mistério. Alguém conseguiu? 21, qual a letra? Eu estou querendo dar 75 pontos no primeiro que abre a boca. Vamos lá. Aí vocês são movidos a esse tipo de motivação, eu sei, já observei isso. Dou-lhe uma. É só abrir a boca. E falar certo. Letra D. Hein? Não, errado. Que pena. Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Nem lindo, irmãos, tão curtinha. Uau, não consegue detectar. Sujeito oculto. Não é sujeito oculto, é bem revelado. Que pena. Dou-lhe 3. Não, é letra C. Gaio, Diótrefes e Demétrio. Gaio, Diótrefes e Demétrio. Tão curtinha, mas vocês não conseguiram detectar os 3 personagens. Então, 21, letra C. O motivo da carta de Judas. Essa é fácil. Meu pai, vamos lá. 22, qual é a letra? O motivo da carta de Judas é... B. Não. A, B.
exortar acerca da defesa da fé, corretíssimo, 22b. 23, o livro do Apocalipse foi escrito possivelmente em Patmos, ilha que fica, aí vai exigir o seu conhecimento básico de geografia bíblica. Qual seria a letra? 23? Sim. Ninguém se arrisca? Só o pastor Jurandir? Só eu passar aqui. Ninguém se arrisca? Letra C, na costa ocidental da Ásia Menor. Você vê, a Ásia Menor tem o Ocidente e o Oriente. Então está a ilha de Patmos está à esquerda, ao Ocidente. 24. De acordo com a opinião tradicional, o Apocalipse foi escrito em que período aproximadamente? Hã? Não. Letra A, perto do ano 96 depois de Cristo. Finalmente, 25. Marque a sentença errada. Aqui tem uma pegadinha. Aqui é fácil, tem uma pegadinha. 25. Olha com atenção, tem uma pegadinha bem interessante. Eu aprecio fazer pegadinhas, né, para driblar o cérebro de vocês. Aliás, dos alunos, né, não de vocês. Dos alunos. 25. Por quê? Vamos lá. I don't know. É muito vago, irmão. Irmão Caetano, não é vago demais. É a letra B. Presta atenção aqui comigo, ó. Esmirna, igreja rica, mas verdadeiramente pobre, que enfrenta um período de perseguição. O que está de errado aqui? Eu inverti a ordem. Na verdade, Esmirna, a igreja pobre, mas verdadeiramente rica. Só você ler a carta do Apocalipse, quando Jesus se dirige à igreja de Esmirna. Aí você vai descobrir facilmente. Vamos recapitular então as respostas? Número 1, A. 2, A. 3, B. 4, A. 5, A. 6, D. 7, B. 8 e 9, A. 10 e 11, D. 12, A. 13, D. 14 e 15, B. 16, D. 17 e 18, B. A 16, né? 16, D. D? D. O evangelho mais curto de todos. Marcos. 17, 18, B de bola. 19, D. 20, A. 21, C. 22, B. 23, C. 24, A. E 25, B. Conferido? Tudo na ordem? Maravilha. Perfeito. Na próxima aula, então, nós corrigimos o bloco 2. Coloque entre as chaves um X para certo e O para falso. Leiam, prestando atenção, por favor, com muita atenção. Aqui tem pegadinha de cima a baixo. Você vai ter que ler com muita calma cada uma das 20 questões. Porque aqui tem questões que propositalmente eu coloquei invertido, ordem invertida, troquei nomes, fiz alteração de situações, só para detectar até que ponto você está prestando a atenção, né, na leitura da narrativa bíblica. Então, com muita redobrada atenção, leio cada uma dessas 20, para você chegar à conclusão, o que está aí certo e o que está aí errado. Perfeito? Então, já corrigimos. Vamos concluir aqui a questão dos nossos slides e depois já entramos no capítulo de hoje, que vamos trabalhar com a questão de Atos dos Apóstolos. Vamos então entrar nesta parte aqui da cultura, né? Nós já falamos alguma coisa na aula passada sobre a questão das saudações, casamento, educação, né? Na cultura do Novo Testamento, pela influência
do judaísmo, havia muito os chamados genuflexões, né? Inclinação do corpo, elevação da mão direita, os ósculos, beijo na face, os cumprimentos, Shalom Adonai, o casamento, como já falamos, né? Devido ao Ketubá, a escolha geralmente dos pais, era assinado um contrato por nome de Ketubá, era estabelecido um dote, né? E o casamento debaixo de uma tenda chamada Rupá. A educação da família até os 6 anos, né? A criança era educada dos seus 2 até os 6 anos, de acordo com Deuteronômio 6,6. Essa educação era, além da casa, era nas sinagogas, tá? Se usava a Torá e as tradições. Geralmente era um rabino que se responsabilizava pela educação da família. Paulo, temos um exemplo, criado aos pés de Gamaliel. E algumas destas fases da educação dos judeus aconteciam nas academias, como exemplo, a Academia de Alexandria no Egito. As atividades econômicas do Novo Testamento eram basicamente 4: agricultura, pecuária, pesca e comércio. Agricultura na base dos cereais e frutas, como trigo, cevada, uva e tâmara. Aqui nós temos a imagem de uma tamareira, lembra muito as palmeiras que temos aqui na Flórida. A pecuária era dedicada aos bois, aos carneiros e às ovelhas, né? Bovina, caprina e ovina. A pesca, basicamente, no lago da Galileia, apesar que tinha o Mediterrâneo, mas o grosso da pesca era no lago da Galileia. E o comércio era baseado em cosméticos, tecidos, azeite, vinho e etc. Então a oliveira e a videira se destacavam na questão das atividades comerciais. Os impostos eram ofertas para os sacrifícios e o corban. A palavra corban até então é um tanto desconhecida porque ela é de origem aramaica, mas se descobriu que o significado é oferta ao Senhor. O dízimo das colheitas anuais, porque originalmente no Antigo Testamento, né, os dízimos não eram em dinheiro. O Novo Testamento que adota, né, dinheiro para cobrir as necessidades, claro, de uma igreja que começou a ganhar uma dimensão muito grande. E os impostos romanos, que era até causa de defraudações, de roubos, é uma das razões que os publicanos foram odiados pelo povo, porque eram judeus, né, que trabalhavam em favor do Império Romano, e geralmente a coleta de impostos era uma coleta injusta. Por isso que os publicanos eram odiados, né, pelo povo, né? Mateus teve vários problemas, né, com certeza, embora a Bíblia não fala nenhuma situação contrária, mas aquela minissérie The Chosen, você que está acompanhando, ela tem uma base nas narrativas históricas dos historiadores Suetônio e Plínio, dizendo que Mateus passou a ter muitos problemas no momento que ele deixa, né, o Império Romano de ser coletor de impostos e seguir ao Senhor Jesus. Mas mesmo assim, os publicanos já tinham problemas, né, com a própria população, pelo fato que eram judeus trabalhando para os romanos e eram tidos como traidores. O vestuário do homem e da mulher eram um tanto semelhantes, mas havia diferenciações entre ricos, pobres e mulheres. Então, resumidamente, assim funcionava a cultura dos tempos do Novo Testamento. O judeu ortodoxo moderno costuma usar esse tipo de roupa ou de indumentária. Hoje em dia, mal interpretando o significado destas roupas, vemos muitos pastores, líderes, imaginando que lhes cabe o direito de usarem estas roupas. Então nós resumimos em 5 partes, para nós entendermos a importância espiritual, né, que os judeus dão a cada uma destas partes, né, que são infelizmente mal usadas e muito mal interpretadas. A nós gentios não nos cabe o uso dessa indumentária, porque, repito, ela reflete um significado espiritual de grande transcendência. O chapeuzinho que os judeus usam, kippá, representa o fato de Deus estar acima de tudo e de que Ele acompanha e protege os judeus em todos os lugares, né? Kippá é a forma portuguesada, o correto é keppá,
né? Aquele chapeuzinho que o judeu usa aqui, que é cobrindo essa parte da cabeça, e até mesmo bispos cardeais da Igreja Católica e o próprio Papa costumam usar uma imitação ao quepá. Aí veio o peiote. O peiote é uma costeleta em hebraico, consta do livro de Levítico, capítulo 19, versículo 27, que os homens não podem raspá-la com navalha, o que é considerado um hábito pagão. Então, raspar com navalha é pagão, é de origem persa. Alguns religiosos deixam o cabelo mais comprido nas laterais para sinalizar a sua devoção. Então, o peiote seria esta costeleta um pouco prolongada. Aí temos o tzitzit, que é semelhante a um colete, tá? Geralmente por dentro, né, da roupa. É feito de algodão ou lã e usado sobre a camisa. Uma passagem no livro de Números, capítulo 15, verso 38, diz que as peças quadradas de roupa devem ter amarrações em suas 4 pontas. Aí temos o teflin. São 2 pequenas caixas quadradas. Está aqui, ó, as caixinhas quadradas, tá? De couro, que contém 4 trechos da Torá escritos em um pergaminho. Elas são amarradas ao braço pelos homens maiores de 13 anos todas as manhãs. Isso aqui é interessantíssimo, exceto aos sábados, que é o Shabat, e em datas festivas, e expressam a adesão do indivíduo aos valores judaicos. Seu uso está indicado em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 8. Então, os tefilins são colocados aqui amarrados, né, com tiras de couro ao longo das mãos ou do braço. Aí temos o talit, que é comum você ver pastores de várias igrejas evangélicas nas redes sociais colocando o talit na cabeça e com o rosto prostrado sobre o altar. Será que isso é legítimo para os cristãos fazerem esse tipo de uso? Vocês vão descobrir que não. É um manto listrado usado pelos homens durante as orações matinais. Serve para que todos os que estão na sinagoga sejam vistos sem distinção. Na sinagoga, não dentro de uma igreja cristã. Aí você vai me perguntar, é pecado então nós cristãos usarmos essa indumentária, esses paramentos de vestuária dentro da igreja evangélica? Não se trata de pecado, mas se trata de um desvio, de um uso errado, que não convém e não é conveniente a nós. Não é errado você ter esses instrumentos, né, ou ter essas partes da indumentária, como prova que você tem um carinho, admiração pela cultura judaica. Mas fazer disso, de uma religiosidade, levar para a igreja, para um simples exibicionismo, sem entender o significado espiritual, aí sim pode se tornar, com um uso constante, até um tipo de um amuleto. Já ouvi pastores, e conheço pastores, né, que fazem questão de usar tudo isso, querendo dizer, é uma maneira de atrair a presença e a glória de Deus. Não, meus irmãos, a Bíblia nos ensina que se tem algo que atrai a presença de Deus, é um coração contrito e quebrantado. Se fossem muitas igrejas dependendo de peiote, kippah, talit, tefilim, até o toque do shofar, que me deixa louco. Peraí, numa sinagoga messiânica é válido e aceito, mas numa igreja evangélica. Esse é o problema da igreja da região da Galácia. Alguém já leu a carta aos Gálatas? Alguém já fez essa leitura? Alguém já percebeu que a grande dor de cabeça do apóstolo Paulo foi exatamente isso aqui? O problema chamado judaizantes. Quem eram os judaizantes? Eram os judeus convertidos a Jesus Cristo, que passaram a interpretar que todos os paramentos da lei precisavam ser seguidos ao pé da letra, e estava até forçando certos gentios a se circuncidarem, e aí deu um problema grosso para o apóstolo Paulo. Mas aí o Espírito Santo fala com Paulo, o inspira para deixar bem claro que a nossa salvação não depende disso aqui. A nossa salvação depende da nossa fé em Jesus Cristo. A nossa salvação depende em crermos na graça de Cristo. A nossa comunhão com Deus depende de estarmos enraizados nas Escrituras, né? Paulo, no capítulo 5, começa dizendo na Epístola aos Gálatas: corrieis muito bem. Quem vos ensinou a andar para trás? A retroceder. Então, hoje, se uma igreja cristã abraça todos esses paramentos, está caindo no mesmo problema
das igrejas da região da Galácia, ou seja, estão voltando para a lei e forçando com que a lei seja cumprida dentro das igrejas que estão debaixo puramente da graça de Deus. Alguém entendeu ou não? Alguma dúvida sobre o assunto? Nós falamos isso no... Talvez não seria dentro desse assunto aí, mas é mais ou menos parecido. Fala do... quando o cara tem que deitar do lado direito, me parece que era como se fosse uma promessa, ou como se fosse ele estivesse fazendo talvez um ritual. Um ritual, exatamente. Outros tempos do lado esquerdo. Tem alguma coisa a ver nesse sentido também? Na verdade, eram gestos, atitudes que Deus colocava para os israelitas como prova de devoção e como prova que estariam seguindo a lei. Porque em momento nenhum nós vemos Paulo, Jesus, ou mesmo os apóstolos Pedro, Tiago, João e Judas confirmando esses rituais. Eu creio que eu já falei, se eu já falei, eu repito, não é demais repetir. O que do Antigo Testamento, presta atenção, o que do Antigo Testamento, biblicamente, é válido para nosso uso no Novo Testamento? Presta atenção, talvez você já fez essa pergunta. O que do Antigo Testamento, hoje, para nós, é válido para praticarmos dentro do Novo Testamento? Você já fez essa pergunta? Alguma vez ou não? Toda a Bíblia é válida para nós. Cremos nisso? Mas existem coisas no Antigo Testamento, tem situações no Antigo Testamento cuja validade não é para nós nos tempos presentes. Alguém já fez essa pergunta alguma vez? Não. Então, vou te dar uma resposta, se já dei, dou de novo, se não dei, anote. Para eu saber o que é válido do Antigo Testamento para dentro do Novo, eu tenho que ter as confirmações. Número 1, do Senhor Jesus. Aí você faz essa seguinte pergunta: o Senhor Jesus, nos 4 evangelhos, ele confirma hábitos, rituais, orientações que eram praticadas no Antigo Testamento? Sim ou não? Aí você vê a listinha. Isso, sim. Isso, não. Aí você tem que fazer um exame criterioso. O que Jesus confirma e o que Jesus não confirma. Se ele confirma, amém, é válido para o Antigo e para o Novo Testamento, gentios e judeus. Estamos entendendo aqui? Aí vemos o segundo critério, o apóstolo Paulo. Paulo tem as 13 cartas, aí nós fazemos uma análise. O que então é considerado legítimo do uso do Antigo para o Novo Testamento? E temos que observar, Paulo confirma? Se Paulo confirma isso, e não confirma aquilo, então a gente, separa. Isso aqui sim, é para ser usado no Novo Testamento. Isso aqui não, descarta. Então entendemos que é para o uso do Antigo Testamento e unicamente para os judeus. Além de Jesus e Paulo, qual é o próximo critério? Os apóstolos Pedro, Tiago, João e Judas. Por quê? Porque Pedro, Tiago, João e Judas são os autores das epístolas gerais. Alguém percebeu isso? Paulo das epístolas paulinas, que levam seu nome. Mas Pedro, Tiago, João e Judas são apóstolos que foram autores das epístolas gerais. Aí você analisa. Pedro, Tiago, João e Judas confirmam isso do Antigo Testamento? Amém. Não confirmam? Amém. Aí você separa o que é confirmado e o que não é confirmado. E pronto. Daí você quebra o dilema. O que é de uso nosso para o Novo Testamento e o que não é. E o que não é unicamente para o Antigo Testamento e para os israelitas. Fiz-me bem esclarecido? Alguma pergunta, irmão Marcos? Jesus ele pregou, ele viveu no Antigo Testamento. A graça só foi depois da crucificação. Não, ele viveu a transição. É diferente. Ele viveu a transição. Tanto ele como João Batista. Mas ele sim cumpriu a lei. O ser humano nenhum seria capaz. Exato, mas ele era o único. Ele é a única. Dá a entender que ele veio para cumprir a lei, foi crucificado, aí que veio. Exato. Mas entenda isso. Ele é o único ser humano que conseguiu cumprir a lei. Número 1, é o único. Ninguém mais conseguiu. Número 2, ele veio para ser a transição, porque ele é um caso único. É um caso à parte. É um caso singular. Tanto ele como João Batista. Vamos colocar os dois
vivendo uma singularidade. João Batista foi o último dos profetas do Antigo Testamento, então ele também estava dentro de uma transição. E Jesus, consequentemente, seguindo a João Batista, também é uma singularidade, ou seja, um caso único, porque foi o único que conseguiu cumprir a lei, os seus 613 mandamentos, e ele também estava numa transição. Óbvio que depois que ele sobe aos céus e envia o Espírito Santo à terra, aí começa a plenitude do tempo da graça, né? Isso é importante porque Jesus e João Batista são casos únicos e casos singulares. Aí entra Paulo, aí entra Pedro, interessante, né? Pedro viveu as duas etapas. A etapa da lei, e confundiu muito a cabeça do caboclo, né? E a etapa da graça, né? Lembra daquela passagem, né? Quando desce um lençol lá de cima, com animais imundos, aí ouve uma voz: mata e come. Não, Senhor. Aí vai o Pedrão falando na lei: são animais imundos, eu não posso comer, porque ele estava o quê? Instruído na lei. Mas aí a voz do Espírito Santo diz a ele: não digas que o que Deus santificou seja considerado imundo. Qual era o significado daquela visão? A visão dos gentios, porque ele tinha os gentios como imundos. Pensa no camarada: não, é só eu, judeu. Mas depois daquela visão, foi uma transformação da água para o vinho. Ou seja, Pedro sofreu, digamos, dentro da sua ideologia religiosa, mais que todo mundo ali. Mas depois, quando teve um encontro com Jesus, pensa no homem mais crente que eu e o irmão juntos. Misericórdia, né? Queria ter tido a experiência de Pedro, né? Alguém mais tem alguma colocação? Pastor Jurandir. Pastor, por que nós temos tanta timidez para falar de dízimos e ofertas, visto que, principalmente as igrejas que já saíram do pentecostal, das igrejas históricas, as modernas, estão conseguindo fazer a cabeça, dando a entender que a prática do dízimo e das ofertas é uma coisa do Antigo Testamento, com muito rasa base no Novo Testamento, segundo eles. Vamos lá. Vamos entrar nessa temática que é interessante. Vocês estão ouvindo? Só pode repetir, por favor, com um pouquinho de voz de trovão, se o pastor Maurício permitir, né? Ele vai levantar o volume da voz. Desculpa, perdi só o pastor, é pastor da igreja, a autoridade, né? Se permitir, ele permite. Se não permitir, mantemos o volume da voz baixo. Pastor Jurandir, levante então o volume da sua voz, o pastor autorizou. Deu um sorriso querendo dizer amém. Por que nós temos tanta timidez em falar sobre dízimos e ofertas, mesmo sendo da linha pentecostal ou histórica? Porque os modernos hoje, as igrejas, as comunidades, várias igrejas modernas, elas têm dito que o dízimo é uma coisa da antiga aliança, que não se aplica ao Novo Testamento. Perfeito. Os irmãos ouviram a pergunta, a abordagem, a questão? E isso está se alastrando numa proporção vergonhosa. Não sei se alguém está percebendo isso. Nas redes sociais está ganhando um espaço impressionante, só que não existe uma base bíblica para eles fazerem esse combate tão desavergonhado contra os dízimos e as ofertas. Vamos lá. Vamos a estatísticas. O Antigo Testamento tem mais de 250 menções diretas e indiretas sobre o dízimo. Repito, o Antigo Testamento tem mais de 250 menções diretas ou indiretas sobre o dízimo. Ofertas não são muitas as menções, mas os dízimos sim. Segundo, existem 5 tipos de dízimos que eram praticados no Antigo Testamento. Hoje são praticados apenas um. Aí temos algumas razões sociais e históricas. Porque de 5, somente um tipo de dízimo é praticado. Não vou entrar nos pormenores, porque isso daria uma outra aula. Terceira questão. O Novo Testamento só tem 2 menções. Escute essa, que interessante isso aqui. 2 menções únicas sobre o dízimo. A primeira delas, Mateus 23, 23. Vamos lá? Faço questão de ler essa menção. E tem uma outra na carta aos Hebreus. Mateus 23, 23. Interessante isso aqui. Mateus 23, 23. E foi o próprio Jesus que fez essa menção. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas, ou seja, certo, vocês estão certos em ser dizimistas, precisam ser dizimistas, mas vocês estão valorizando mais o dízimo
em detrimento dessas três coisas, ou seja, em detrimento da justiça, da misericórdia e da fé. Isso para Deus seria um jogo de hipocrisia, um jogo de barganha. Dizime, ok, dizime, mas vocês estão valorizando mais o material do que os preceitos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fé. Entenderam a repreensão do Senhor Jesus? Que fossem dizimistas e que devessem ser dizimistas, mas que adianta ser dizimista se você está sendo omisso na prática da justiça, da misericórdia e da fé? Hipocrisia. A outra menção do dízimo no Novo Testamento está lá na carta aos Hebreus. Vamos à carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus. Temos várias menções, mas vamos fazer a menção mais direta, mais objetiva da carta aos Hebreus. Deixa eu ver aqui se está no capítulo 4. 7, perfeito. Capítulo 7, obrigado. Capítulo 7. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei da justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Aí você lendo o conteúdo do capítulo 7 vai descobrir que a prática do dízimo ela vem bem antes da lei, Vem praticamente 750 anos antes da lei. A lei foi dada no Sinai perto de 1420, 1430 antes de Cristo, tá? E este encontro de Melquisedeque com Abraão aconteceu aproximadamente entre 2200, 2300 antes de Cristo. Vamos lá. Sim. Como Jesus fala, né? Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus, é sobre o dízimo. Também entra o dízimo e entra as ofertas. Mas vamos lá, vamos chegar aqui a uma conclusão bem interessante. Paulo, em algum momento, fala sobre dízimos? Minha pergunta, sim ou não? Diretamente. Paulo fala diretamente algo sobre dízimo, sim ou não? Não. Em momento nenhum. Mas ele nunca negou a realidade dos dízimos. E só tem um texto, presta atenção que eu vou dar para vocês, e vocês já passaram por esse texto várias vezes. É a segunda carta aos Coríntios, capítulo 9. Esse texto é uma chave que muitos não consideram. Muitos não consideram. É interessante. Com todo respeito eu falo, na maioria das vezes, quando é dado o momento do ofertório, é muito normal usar só o texto de Malaquias 3, 8 a 10. Mas se esquecem dessa abordagem muito equilibrada e consistente que Paulo traz na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 9. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Verso 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, que ele dá a semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para que toda a generosidade a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Respondendo a pergunta do pastor Jurandir, vamos fazer aqui umas rápidas observações muito interessantes. Número 1. Esse é o único texto das Sagradas Escrituras, anote aí, é o único texto que faz uma alegoria de semente com contribuição financeira. É o único. Não existe outro texto na Bíblia Sagrada que pega semente com alegoria de contribuição financeira. Alegoria. O que é alegoria? Um nível de comparação. Mas o símbolo legítimo de semente na Bíblia refere-se a quê? Alguém se lembra? A palavra semente na Bíblia
toda a Bíblia, toda, de Gênesis ao Apocalipse, quando ela é mencionada, ela tem uma simbologia direta a algo de grande importância. Alguém se lembra do que se refere? Eu vou repetir a pergunta. Aqui, esse texto que acabamos de ler, é a única menção bíblica, é a única parte da Escritura que Paulo decide fazer uma alegorização, ou seja, uma alegoria, uma comparação das contribuições financeiras com semente. Tanto que ele repete várias vezes, semente, semeia, sementeira. E depois, em nenhum outro lugar do Novo Testamento, lemos, nenhum outro, pode conferir em todo o Novo Testamento, não existe nenhuma menção alegórica entre semente e contribuição financeira. Entretanto, de Gênesis ao Apocalipse, a palavra semente é o símbolo de algo de grande importância nas nossas vidas como servos de Deus. É a palavra? A palavra. A palavra. E a teologia da prosperidade conseguiu distorcer, dizendo, lança a tua semente. Peraí, está pegando a alegoria de forma isolada e não de forma contextualizada. O que é contextualizada? Quando abraça todo o cânon, todos os 66 livros da Bíblia. Então temos que ter muito cuidado. Isso é normal porque há um desconhecimento do uso de uma alegoria e de um símbolo dentro da hermenêutica bíblica. Alguém está me entendendo, gente? Alguém está me entendendo? A semente é a palavra de Deus. Tanto que das 53 parábolas que Jesus deixou registradas, ele dedicou uma para falar da semente. Qual é? A parábola do semeador. Para vocês verem a importância que Jesus dá à própria palavra na simbologia da semente. Para concluir e resumir, no Antigo Testamento o dízimo era obrigação, porque era parte da lei. Confere? E o que a lei dizia? Alguém se lembra do texto? É a lei de Italião. Não cumpriu, ganhou. Correto? É assim que dizia a lei. Não cumpriu, ganha na cabeça. Mas no Novo Testamento, dizimar e ofertar é lei? Não. Mas o que nós acabamos de ler aqui no versículos do 6 ao 10, alegria, dar com alegria. E qual é a base para eu ofertar com alegria? Obediência e amor. Se eu obedeço, eu amo. Se eu amo, eu obedeço. Se eu obedeço, eu amo, eu terei alegria em abençoar e participar da obra do Senhor, dando a Ele o quê? Um mínimo de 10%. O peso, então, da graça, irmãos, é muito maior do que o peso da lei. Porque a lei amedrontava. A lei dizia, se você não cumprir, vai ganhar na cabeça. Mas na graça, muitos vulgarizam a graça. Fazem a graça de barata, leviana. Eu não sou obrigado, eu não vou ganhar na cabeça. Muito pelo contrário. Você está dizendo para Deus, se você não é dizimista, eu não obedeço e não amo. Se eu não obedeço e não amo, eu não tenho alegria em dar. Mas também é uma obediência à palavra. Exato, é uma obediência olha, toda obediência ela é condicionada. Mas o ser humano, infelizmente, hoje, esses modernistas e liberais, conseguem tentar dar um drible psicológico. Não, tranquilo, meu irmão, não é obrigatório não. Por isso tem igrejas que estão gemendo necessidades de forma desnecessária. Está deixando bem claro, não ama Cristo, não obedece a Cristo e consequentemente, gente, quando a gente não ama a palavra, não amamos a Cristo. É simples, irmãos. Muitos estão agindo com uma hipocrisia disparatada. Não precisa dizimar, não. Peraí. Vamos no equilíbrio da coisa. Entende? O mínimo são 10. E se eu dizimar 20, 30, 40? Isso é com você. O mínimo são 10%. Eu conheço pessoas que dizimam 20, 30, 40, 60. Ei, pastor, fica muito da fé, porque também o dízimo é um ato de fé. É um ato de obediência. É um ato de amor. E é um ato o quê? De alegria. O que adianta você chegar lá na salva, no gasóleo,
25 me tem. Vou fazer, senão o tesoureiro vai me puxar minha orelha. Está aqui. Será que Deus aceita esse dizimista que está? Isso não é alegria, irmãos. Isso é por pressão psicológica. Alô? Quem está me entendendo? É uma partezinha delicada em falar, né? Mas está dentro do Novo Testamento. E a igreja de Atos dos Apóstolos, daqui a pouquinho nós vamos entrar. Porque foi uma igreja próspera. Vamos lá rapidinho, só vou lançar uma base. E a gente vai daqui a pouquinho entrar no desenvolvimento dessa lição, que é linda demais. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Uau! Atos capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Deixa eu separar aqui o texto para ficar bem mais. Versículo 32. Na multidão dos que creram era um o coração e a alma. Então já estamos vendo aí que o povo estava unido para valer, corpo e alma, ou seja, coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Isso é comunidade, né? O camarada tinha 1000, podia repartir com outro e tinha consciência, não vai me faltar. 33. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia uma abundante graça. Ou seja, a união era tamanha que havia o quê? Poder. Havia testemunho da ressurreição de Jesus. Havia abundante graça. Agora, o que mais impacta a cada um de nós é o 34. Pois nenhum necessitado havia entre eles. Ei, presta atenção. Aqui não está falando de pobre. Está falando de necessitado. Os pobres sempre existiram e vão existir. Mas uma coisa é ter pobres. E outra coisa é ter necessitado na igreja. Então na igreja primitiva não tinha necessitado. Tinham pobres. Quem está me acompanhando? Existiam os pobres. Mas não existia necessitado. Pois nenhum necessitado havia entre eles. Por quantos que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tivesse necessidade. Ou seja, o senso de administração era simplesmente fantástico. Alguém vai dizer, não, pastor, hoje não dá certo fazer isso não. Hoje está complicado, hoje são problemas aqui, são problemas acolá. Ué. Será que o nosso Deus mudou? Eu mudei, você muda, nós mudamos. Mas será que a palavra de Deus muda e a prática, a sistemática, a estratégia que Deus nos deixou orientado, será que Ele mudou isso? Eu tenho certeza que não. Mas vamos deixar para depois do intervalo, que nós vamos entrar nesta parte, não é querendo ser polêmico, mas tem coisinhas que parece que não compreendemos à luz da Escritura, que a igreja tem nas mãos um poderoso manual de bom funcionamento. E este manual chama-se Atos dos Apóstolos. Deixa eu avançar para nós. Posso só fazer uma pergunta? Por favor, por favor. Aquela imagem ali, eu perdi um pouco, eu estava na cozinha. Esse manto, assim, O talit. o significado dele, do manto. Eu acho que o senhor estava explicando ali, né? Qual é? Sim. O talit, observe bem, é o manto listrado usado pelos homens durante as orações matinais. Serve para que todos que estão na sinagoga sejam vistos sem distinção. Observe que ele é branco, não é? Com listas azuis. As listas azuis significam o céu, a divindade, a pureza do próprio Deus. E o branco significa a nossa pessoa sem distinções. Porque o que é o branco? A luz da física, a ausência de cor. O que é o preto? A ausência de luz. Então, o homem branco, dentro do judaísmo, ele é representado dentro do talit, quer dizer, nós somos iguais, todos, iguaizinhos diante de Deus. E o talit, quando é colocado na cabeça, você está querendo simplesmente dizer, a autoridade do Criador é sobre mim, é sobre ele, é sobre ele, é sobre ela, e nós somos todos iguais. O que pode, talvez, nos diferenciar são as nossas classes sociais, mas espiritualmente
somos todos iguais. Mas, repito, nem Paulo, nenhum dos apóstolos deram orientação para que se orasse com o talite dentro das igrejas. Jesus, com certeza, usou o talite porque ele precisava cumprir a lei. Ele é o modelo do cumprimento da lei. Mas interessante que em nenhum momento vemos Jesus motivando aos discípulos e posteriormente aos apóstolos a seguirem o modelo do judaísmo tradicional. Teve que ser Jesus a pessoa seguir esse modelo, claro, porque ele tinha que cumprir a lei em toda a sua essência, mas ele não incentivou e muito menos orientou para que os discípulos assim o fizessem, pelo simples fato que ele subiria aos céus, enviaria o Espírito Santo, e o Espírito Santo, vindo à terra, abrir-se-ia uma nova página chamada a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí muda o enfoque, né? De judeus passa o enfoque para os gentios. Entendido, gente? Fale, Josevaldo. Pastor, e a respeito do sábado, como que foi? Os judeus continuaram cumprindo o sábado? Esperava essa perguntinha, eu ia terminar frustrado se alguém não ia me fazer essa pergunta. Sério, eu estava falando com os dias esses dias, ninguém me perguntou nada do sábado, vou terminar essa matéria com uma baita de uma frustração. Mas Deus usou Josevaldo. Vamos lá. A palavra de Deus usa no hebraico lá nos 10 mandamentos sobre o uso e a guarda do sábado. Jesus várias vezes disse que o Filho do Homem é por causa do sábado, não sábado por causa do Filho do Homem. E várias vezes Jesus bateu na tecla, confrontando abertamente os fariseus. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Por que Jesus fez isso com os fariseus? Porque Jesus parece que gostava de provocar os fariseus. Já perceberam isso? Jesus gostava de curar no sábado. Jesus gostava de fazer com que o paralítico levantasse, pegasse a sua cama, mas hoje é sábado. Quando os judeus viram aquilo, ficaram furiosos. Mas peraí, hoje é sábado, ele não pode carregar, não é? Aí Jesus deixava bem claro, vem cá, se um boi, um jumento, uma vaca de vocês cair no buraco, no sábado, vai deixar ali para morrer? Ou vocês não vão fazer nada para retirá-la e fazê-la com que sobreviva ao acidente? Então, Jesus deixou bem claro que ele é o Senhor do sábado e podia fazer qualquer coisa no sábado, até para comer as espigas, né? Que os discípulos comeram, estavam com fome, e era quando? Dia sábado. E os fariseus eram tão estritos que colher espigas para saciar a sede no sábado era uma profanação. E Jesus deixou bem claro, não, vocês estão com fome? Vamos lá e comam, certo? Vamos lá. A palavra sábado no hebraico é Shabbat. A tradução literal para Shabbat é repouso, descanso. Deus exige o repouso, o descanso. Mas aí vem um problema. Em 170 a.C., o Antigo Testamento ele é traduzido para o grego. Lembra-se? Aí entra a versão dos 70. Só que aqueles 72 escribas que estavam traduzindo do hebraico aramaico para o grego, claro, eles cometeram alguns erros linguísticos. E o mais imperdoável está exatamente na palavra do sábado, Shabat. O correto seria não colocar sábado, mas dia do repouso ou dia do descanso. Então os tradutores da Septuaginta colocam no grego Sabaton, em vez de Hilasterion. Hilasterion no grego quer dizer descanso, repouso. Eles colocam Sabaton, o 7º dia. Ora, aí a partir de então, os judeus, a partir desta tradução, começam a reverenciar ao pé da letra o 7º dia. Antes eles reverenciavam, mas observe que este fanatismo pelo 7º dia, ele se torna mais evidente nos tempos de Jesus. Não vemos isso, essa tecla ou essa questão tão questionada ou polemizada, ou colocada em polêmica, nos tempos do Antigo Testamento. Eu pelo menos não me lembro nenhuma narrativa do Antigo Testamento que se cria tanta polêmica sobre o sábado. Essa polêmica sobre o sábado, ela cai aonde? Nos tempos do Novo Testamento, quando já estava a Septuaginta deixando claro que seria o 7º dia. O nosso sábado é o domingo. O sábado dos muçulmanos é a sexta-feira. O que Deus quer é que descansemos
um dia dentre um grupo de vários dias. E outro detalhe, o sábado, o Shabat, foi um vínculo entre o Deus de Israel e o seu povo, que não impede nós, claro, de cristãos, termos o nosso dia de descanso. Uma coisa é ter o dia de descanso e outra coisa é a guarda do sábado, que se nós olharmos à luz da Escritura, foi para manter o quê? Um nível de relação entre o Deus de Israel e a nação de Israel. Tanto que Jesus, brincava com os judeus, com os fariseus, sobre a questão do sábado. E em momento nenhum vemos Paulo fazendo com que nós cristãos, estritamente ou religiosamente, guardássemos o sétimo dia. Está entendendo essa parte, gente? Isso é bem interessante e poucos, infelizmente, têm uma grande dificuldade de entenderem isso. Depois dos comerciais, vamos passar agora os comerciais, vamos então entrar para os gêneros literários do Novo Testamento e entrarmos de cheio dentro do estudo de Atos dos Apóstolos. Vamos nos colocar de pé, agradecermos a Deus essa primeira parte. Qualquer dúvida ou pergunta que ainda você tenha no ar, guarde-a para fazermos depois que nós retornarmos do nosso intervalo. A ficha de chamada, se você já observou, por sugestão dos irmãos, está ali na entrada. Se você ainda não colocou o seu nome, por favor, não vá embora, senão você vai ganhar uma surpresa, uma bonitinha falta, que não vai ser sorridente para você. Tá bom? Vamos então agradecermos a Deus essa primeira parte. Irmão Marcos, nos agradece a Deus uma palavra de oração. Senhor Deus Pai amado, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais da sua palavra, Senhor, estarmos mais perto de Ti, Senhor. Damos graças pela vida do nosso professor e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. 15 minutinhos, desfrutem ao máximo. Meus irmãos, o nosso tempo já terminou. 15 minutos passa muito rápido, meu Pai Celestial. Vamos lá, por favor. Chame quem está lá fora. Pastor, 75 puntos. Mira lo que estoy haciendo. Ai. 75 puntos em português. Lo peor de todo é que está sendo gravado todo isso. Uy, sí. Pastor, ele vai pegar porque está com a academia aqui. Damián, el día que tú no vienes es un funeral acá. Es un funeral. Porque yo traigo la vida como Jesús. Ay. Soy ejemplo. Agora ele se passou. Vamos lá, meus irmãos. Chame os irmãos, por favor. Ai. Damián, necesito passar uma semana contigo para crescer mais. Hermano, mi corazón es como corazón de madre. Todo el mundo puede entrar. Muito bem. Pastor, antes, só uma perguntinha. Eu ouvi essa semana de uma moça, de um dia, ela disse que os casamentos no Novo Testamento, aliás, foi um rapaz, se davam por volta dos 13 a 14 anos, é isso? Não necessariamente iam morar, mas o compromisso já começava com 13 a 14 anos? Os contratos de casamento, sim. Os contratos de casamento nas famílias ultra tradicionais, que são chamados os judeus racídicos. Guarda esse nome, racídicos. É muito comum fazerem um contrato de casamento entre os 13 e 14 anos. Não implica que eles terão que se casar. Vai abranger um tempo de 6 a 10 anos. Um mínimo de 6, partindo de 13 anos são 19 anos. A maioridade entre os judeus é de 19 a 21 anos. Aí varia muito, de acordo com a família, se ela é mais tradicional ou mais ortodoxa que a outra, certo? Mas se espera entre 6 a 10 anos. Aí depois de 6 a 10 anos, isso vai seguindo uma média de 19 a 23 anos, aí os casamentos são consumados através da cerimônia, o rupá, o ato sexual, etc. Mas antes disso é só o contrato de casamento, ou seja, é o chamado pré-ketubá. Mas isso é entre só os judeus racídicos, os chamados askenazitas. Os sefaraditas, que sou eu, de origem espanhola e marroquina, não se faz isso. É até estranho, porque é uma questão cultural. Então Maria, mãe de Jesus, pode ter sido? Provavelmente. Pelas características do texto
que Mateus e Lucas nos colocam, sim. Porque era muito comum isso naquela época, nos dias de hoje não. Depois que os judeus foram espalhados pelo mundo, depois da diáspora, essa visão cultural, um tanto religiosa, foi se diluindo. Então hoje somente os judeus racídicos, os askenazitas, que mantêm essa visão e essa cultura. Vamos então conhecermos, antes de entrarmos em Atos dos Apóstolos, a estrutura tradicional do Novo Testamento. Já sabemos que temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos dos Apóstolos, que nós vamos agora daqui a pouquinho dar uma analisada, é o único livro histórico. E aí nós temos as epístolas, que são as cartas, As cartas de Paulo e as epístolas gerais. Lembrando que a carta aos Hebreus, eu dou essa dica para você. Quem aqui tem facilidade de ler em inglês? Ninguém? Alguns. Não sei se vocês já adquiriram em formato papel. Se não adquirirem em formato papel, eu dou uma dica. Vai lá na internet e baixa, ou vai online e coloca a Bíblia King James Version, KJV. E aí vai na carta aos Hebreus, você vai ter uma surpresa. Vai estar lá no título, The Epistle of the Apostle Paul to the Hebrews, a epístola do apóstolo Paulo aos Hebreus. Por que eu estou mencionando isso? Por mais de 500 anos se sustentou a ideia que Paulo houvesse sido o autor da carta aos Hebreus, mas não existe nenhuma evidência interna que assim nos prove. Se você observar as 3 epístolas de Paulo, todas elas têm uma característica bastante comum. Deixa eu mostrar para vocês na primeira carta aos Coríntios. Ela é uma característica que ela varia, mas ela existe em todas as epístolas do apóstolo Paulo. Primeira carta de Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Então, esse é o preâmbulo, este é o início que dá uma maneira de nós identificarmos como uma epístola paulina. Vamos então à segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 1º capítulo, 1º versículo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Percebem a semelhança da introdução? Vamos também agora à carta de Paulo aos Gálatas. Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Percebem a semelhança das introduções? Quem está percebendo? Todas as epístolas paulinas têm uma enorme semelhança na introdução. O Paulo se identifica como apóstolo da parte de Deus, como apóstolo dos gentios. Só mais uma para você entender melhor. Efésios 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, etc, etc. Agora dá uma olhada no primeiro versículo da carta aos Hebreus. Dê uma olhadinha lá. Vamos à carta aos Hebreus, ou epístola aos Hebreus. Aí você vai ver que muda dramaticamente. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. É diferente ou não? Em comparação à introdução das outras epístolas, sim ou não? Completamente diferente. Até a carta a Filemão, se você observar, antes de Hebreus, está ali, Filemão 1:1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Em outras palavras, as epístolas paulinas, elas são identificadas pelo seu próprio nome e pelo seu chamado ministerial. Apóstolo. Já Hebreus, não. Mas a tradição, da igreja inglesa, do rei James I, colocou firme que Paulo foi o autor da epístola aos Hebreus. Se você adquirir hoje a New
King James Version, presta atenção, New, não a King, New King James Version, que a NKJV, você já não vai ver isso. The Epistle to the Hebrews, a epístola aos Hebreus, porque a New King James Version joga por terra a possibilidade de que a epístola aos Hebreus tenha tido a autoria de Paulo. Ninguém sabe quem é o verdadeiro autor da epístola aos Hebreus. Está entre dois candidatos muito fortes, Apolo e Barnabé. Anote aí, Apolo e Barnabé. A gente vai falar alguma coisa sobre isso na próxima aula, que a gente vai fazer uma rápida resenha dos demais livros do Novo Testamento. Até mesmo o conteúdo do grego koiné em Hebreus, ele é mais sofisticado do que das epístolas de Paulo, que usa clarissimamente, né, o teor do grego koiné, o grego popular. Já o grego koiné de Hebreus chega a se aproximar ao grego clássico em algumas frases. Perfeito. Voltando ali na estrutura tradicional, o livro do Apocalipse, sem dúvida nenhuma, é um livro profético. Agora, preste atenção como isso aqui é interessante, como isso aqui é definitivamente interessante. É a estrutura didática. O que é a estrutura didática? Quais os ensinos que nós extraímos do Novo Testamento? Vida de Jesus nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos do Espírito Santo. Nós estamos vendo aqui, né? Que o livro de Atos dos Apóstolos já era também conhecido como Atos do Espírito Santo. Lucas, o seu autor, continuação do Evangelho de Lucas, o legítimo manual da igreja, livro histórico do Novo Testamento, Pedro e Paulo, judeus e gentios, início da obra missionária, expansão e dispersão da igreja, aonde aprendemos que a igreja começou em Jerusalém, se expandiu para a Judéia, foi para Samaria e foi até os confins da terra. Vamos então lá. Ali, Atos do Espírito Santo. São as divisões naturais deste livro, né? Pelos apóstolos, Atos do capítulo 1 ao 12 e por Paulo do 13 ao 28. Mas lembrando que nesta primeira parte aqui, o protagonista foi definitivamente Pedro. Depois vemos as epístolas de Paulo, divididas em 4 linhas do tempo. As primeiras, as principais da prisão e as pastorais. Então as primeiras foram Gálatas, primeira e segunda carta aos Tessalonicenses. Cronologicamente, de todas as 3 epístolas de Paulo, acredita-se que a mais antiga seja a primeira carta aos Tessalonicenses, escrita perto do ano 49 depois de Cristo. Há algumas pequenas divergências de parte de historiadores que colocam Gálatas como a primeira, mas historicamente, se a gente for fazer uma análise em mais de 25 fontes históricas, é definitivamente primeira de Tessalonicenses. Depois temos as principais, as 2 a Coríntios e Romanos. As epístolas escritas na sua segunda prisão. Lembre-se que Paulo passou por 2 prisões. Quem se lembra disso? Alguém se lembra? Ninguém se lembra disso? Quem? Alô, quem se lembra? Paulo passou por 2 prisões. A primeira ele passou 2 anos e 4 meses aproximadamente numa casa alugada, que podia inclusive receber visitas. Alguém já leu sobre isso? É bem interessante. Mas a sua segunda prisão foi num calabouço, chamado calabouço Marmetim. Está bem atrás do Fórum Romano, né? Quando você quiser ir a Roma, e Deus me deu meu papel, eu tenho o prazer de te levar lá para conhecer esse calabouço. É um dos pontos bem interessantes da cidade, que você se emociona, né? Você desce uma rampa de mais ou menos 9 a 10 degraus, chega num local bem escuro, daqui a pouco tem um facho de luz mais ou menos no formato de um quadrado, e uma placa de bronze dizendo bem baixo, né, em italiano e em inglês: aqui o apóstolo dos gentios esteve encarcerado até o dia da sua decapitação pelo imperador Nero. E ali, neste calabouço Marmetim, é que Paulo escreve Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Acredita-se que ele ficou dentro desta prisão entre 1 ano e 2 meses e 1 ano e 9 meses. Depois temos as epístolas pastorais, dirigidas
a pessoas que ele levantou como pastores, as duas de Timóteo e Tito. Ou seja, Paulo teve vários discípulos, mas Paulo investiu pesado na visão pastoral em cima de Timóteo, né, que constituiu pastor sobre a igreja de Éfeso, uma igreja complicada, né, uma igreja abençoada por um lado, mas uma igreja muito presa a tradições. Tanto que na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, Paulo escreve: "Sê tu exemplo do amor, das boas obras", e no versículo antes que ele diz: "Ninguém despreze a tua juventude". Por que Paulo diz isso a Timóteo? Timóteo tinha 30 anos de idade, e os presbíteros que constituíam a igreja de Éfeso eram maiores de 70 anos. Quando Paulo institui Timóteo para ser o pastor de Éfeso, olha o escândalo. Quem é esse menino? Quem é esse guri? Quem é esse sem experiência? Com a tua idade, 30 aninhos. Não, peraí, é brincadeira. Mas já o Espírito Santo inspirou a Paulo para orientar a Timóteo que ninguém despreze a tua mocidade ou a tua juventude. Seja um exemplo no amor, na palavra, no trato, na fé. E realmente Paulo foi um grande instrutor para preparar um grande pastor chamado Timóteo. Depois nós vemos Paulo instruindo um segundo pastor, Tito. Aí você lê com muita atenção a carta a Tito. E o capítulo 2, ele deixa bem claro, né? "Sejas tu homem com linguagem sadia e irrepreensível". Por que Paulo menciona isso quase 5 vezes na carta a Tito? Aí você, quando estuda o pano histórico, o pano de fundo histórico, descobre que Tito foi ser pastor de uma ilha chamada a Ilha de Creta. E ali era a ilha dos fofoqueiros. Muito comum. Creta era conhecido o lugar da fofoca grossa. Então, essa é a razão. É só você estudar o pano de fundo. O que se falava lá era de deixar o camarada arrepiado. Mas Deus deu graça ao apóstolo Paulo para preparar um jovem de aproximadamente 35, 40 anos de idade, segundo o historiador romano Suetônio, para colocar no jeito, né, uma igreja que vivia na base do disse-me-disse, do rumor e da fofoca. Esse é o conteúdo, né, de Paulo à carta a Tito. Depois a carta aos Hebreus, o tema é o grande sumo sacerdote. Se você analisar os 13 capítulos da carta de Paulo, da carta aos Hebreus, fala de alguém que conhecia muito de perto o sacerdócio levítico. William. Onde estava Paulo quando ele escreveu as epístolas pastorais? Estava no finalzinho, praticamente, né? Estava em Corinto, na Grécia. Foi a última fase em plena liberdade que Paulo teve. No momento que ele termina a sua fase, que durou, né, em torno de 3 a 4 anos e meio, então ele parte para uma fase bastante dramática, que é a fase final das epístolas de prisão. Então que ele estava na Grécia, estava em Corinto. Depois ele se traslada para Roma e ele já sabia, né, da parte do Espírito Santo, que seria a fase final da sua própria vida. Isso em torno do ano 65, 66, 67 depois de Cristo, quando Nero o condena à morte pela decapitação. O apóstolo Pedro, ele é morto no ano seguinte, no ano 68 ou 69, ou seja, os dois são mortos, né? São martirizados antes da destruição de Jerusalém, né, pelo general Tito ou pelo imperador então Vespasiano, porque Roma, ela sofre um incêndio em 67 depois de Cristo. Nero se suicida. É uma coisa bem complicada. Aí entra Vespasiano, aí Vespasiano levanta Tito para derrubar Jerusalém. Vespasiano fica 1 ano e 9 meses. Aí Vespasiano é assassinado pela guarda pretoriana. Aí entra o ano 69, que é um ano bem louco, né? É o ano dos 3 imperadores que o Império Romano tem: Otto, Galba e Vitélico. São os 3 imperadores que fazem de Roma uma bagunça generalizada. E aí vai. As epístolas gerais, ou também chamadas epístolas universais. Temos Tiago, as 2 de Pedro, Judas e as 3 de João, e o livro profético conhecido como o Apocalipse. Então, esta é a estrutura didática, ou seja, como nós aprendemos a conhecer o Novo Testamento. Esses são os temas do Novo Testamento, mas vamos entrar
já de início em Atos dos Apóstolos. Só para nós termos a visão, né? O tema do Novo Testamento, a base é os Evangelhos. Jesus apresenta a biografia de Jesus, registra o seu ministério, historiam o seu sacrifício e apresentam como o seu ministério é dividido. Mas vamos então a Atos dos Apóstolos na nossa apostila e aí depois a gente vai dar a continuação natural. Atos relata a história de uma parte do trabalho de alguns dos apóstolos durante mais de 30 anos depois da ressurreição de Jesus. Neste livro, aprendemos como o Evangelho foi espalhado no mundo através de homens e mulheres que foram convencidos do fato que Jesus morreu e ressuscitou e foram para toda a parte do mundo anunciando o Evangelho. É um livro diferente de todos os outros do Novo Testamento, por se tratar de um documento histórico e narrativo, e não doutrinário. Em outras palavras, no livro de Atos dos Apóstolos, não aprendemos nenhuma doutrina. O que é biblicamente doutrina? Vamos lá. Já adianto que doutrina não é usos e costumes. Já adianto por aí, porque muitas pessoas confundem, né, a palavra doutrina, não é verdade? Com usos e costumes, ou seja, não cortar o cabelo, não depilar as axilas, não depilar a perna. Eu falo isso com profundo respeito, por favor. A gente respeita, claro, os usos e costumes de todas as denominações, mas bíblica e teologicamente não confere, não se trata de doutrina igual a usos e costumes. O que é que você entende pela palavra doutrina? Conjunto de valores de um estilo de vida? Começa por aí, conjunto de valores e de um estilo de vida. Mas a nível bíblico, o que seria doutrina? É um pouco mais do que isso. Preceitos de Deus? Está chegando, né, irmão Marcos? Está querendo ponto. Mas vocês são movidos à negociação, meu Deus. Olha, até agora não tem nada ainda. Também não. Tá bom, 50 pontos. Se vocês funcionam assim, o que eu vou fazer? Eu vou ter que entrar na música de você. Vamos lá, doutrina, bíblica e teologicamente, o que você acredita? Irmão Marcos está no caminho, né? Ele vai levar 50 daqui a pouco. Você serve de Deus? Não. Bíblica e teologicamente, doutrina. Ensino. Conjunto de ensinos e preceitos conferidos em todo o cânon sagrado. Estava na ponta da língua, né? Mas ficou travado em algum lugar da língua. Anotem aí, doutrina, preceitos e ensinos apresentados dentro de todo o cânon da Escritura. Exemplos de doutrinas. Pastor Antônio Gilberto, no seu livro Manual da Escola Dominical, recomendo esse livro. É um livro fantástico, fantástico, não apenas no sentido de orientar como estruturar uma escola bíblica dominical, mas ali ele apresenta alguns pontos de ensino lindos. E ali aprendemos a conhecer as 43 doutrinas bíblicas. A martiologia. Alguém já ouviu falar dessa doutrina? A martiologia. Quem sabe o que é a martiologia? Não tem nada a ver com marmita. Pecado, a doutrina do pecado. Soteriologia. Doutrina da salvação. Pneumatologia. Estudo sobre o Espírito Santo. Mateoteologia. Estudo sobre Mateus. Abra, you have tried. Congratulations, but you failed. Pastor, sua menina tem uma mente fantástica. Valeu a tentativa. Mateoteologia é a doutrina do discipulado. É um estudo da doutrina do discipulado. Escatologia. Estudo ou doutrina dos últimos tempos ou das coisas futuras. Então nós temos um total de 43 doutrinas bíblicas. Então a palavra doutrina é resumida numa palavra grega que só em Atos dos Apóstolos aparece 39 vezes. Didache. Guarda essa expressão, didache. Se escreve didache, mas se pronuncia didache. É muitíssimo interessante. Então, Atos dos Apóstolos é um documento histórico e narrativo. Vamos lá, o autor. O livro de Atos, assim como os evangelhos, não possui uma autoria declarada, mas alguns detalhes apontam para a autoria de Lucas,
por essas características, chegamos à conclusão que definitivamente foi ele. Dedicatória a Teófilo, Atos 1:1 e Lucas 1:3. Olha a semelhança. Referência a uma obra anterior, Atos 1:1. Acompanhou Paulo em viagens e foi seu amigo, Atos 27:1. Colossenses 4:14. 2 de Timóteo 4:11. Filemão 1:24. Estilo de escrita muito parecido com o terceiro evangelho. Aí é só você ler com atenção o conteúdo de Lucas e comparar ao conteúdo de Atos, vocês vão chegar à conclusão que é parecido demais. Data: 64 depois de Cristo. Apesar de ser difícil fixar uma data específica para a sua redação, Lucas deixou de fora o relato de 4 eventos importantes para a história do primeiro século. Olha que interessante, né? Morte de Tiago, irmão do Senhor, 62 depois de Cristo. Perseguição sob Nero, 64 depois de Cristo. Morte de Paulo, 64 ou 65 depois de Cristo. E a destruição de Jerusalém, ano 70 depois de Cristo. Ou seja, se você observar bem, Atos não detalha, né? Fala, por exemplo, sobre a morte de Tiago, muito rápido, mas não dá detalhes da morte de Tiago. Você vê lá em Atos capítulo 12, né, que a morte de Tiago foi morto, né, mas não dá detalhes. Não fala sobre a perseguição de Nero, não fala detalhadamente quase nada da morte de Paulo e muito menos da destruição de Jerusalém. O local da redação de Atos, incerto, mas o propósito. O livro de Atos foi escrito para fornecer uma história da igreja primitiva, tanto a judeus quanto a gentios. A ênfase do livro é a importância do dia de Pentecostes e ao ser capacitado pelo Espírito para sermos testemunhas eficazes de Jesus. Atos registra os apóstolos sendo testemunhas de Cristo em Jerusalém, Judeia, Samaria e o mundo ao redor. Grande parte dos leitores de Lucas não eram testemunhas oculares, e sua obra também cumpre o papel de motivar os novos cristãos a permanecerem firmes no poder do Espírito Santo, o grande capacitador da igreja. Se vocês observam aí, a palavra-chave é testemunha. Eu acredito que poucos de vocês, ou talvez alguém, já ouviu falar do significado da palavra que no grego é testemunha. Então, testemunha a palavra testemunha no grego, ela tem um significado bem interessante. Alguém já leu, já ouviu falar o significado da palavra que nós conhecemos em português como testemunha, como seria em grego, e o seu significado literal? Eu daria 75 pontinhos. Não, sem Google. Deixa o Google quieto. Mexe com... Eu sei que o Rodrigo é amante dentro do Google, né? Eu também mexo no Google, mas... Não. Ó, a palavra no grego é... Martyr, que dá a tradução literal, mártir. O que é o mártir? O que é o mártir? Que dá a vida por uma causa. Então a palavra testemunha, no grego, ao pé da letra, é mártir. Se nós fizermos uma análise histórica e bíblica, Atos dos Apóstolos não nos mostra muitos os servos de Deus, testemunhas de Cristo, dando a sua vida por uma causa, sim ou não? Essa é a questão. Então, biblicamente, testemunha não é apenas a pessoa que vê, que participa ocular e presencialmente, mas é mais do que isso. É a pessoa que está disposta a dar a sua vida por uma causa. Foram assim os primeiros cristãos. Os primeiros cristãos não tinham nenhuma dificuldade de dar a sua vida para Cristo, né? Existe um livro chamado Os Mártires de Roma e as Catacumbas de Roma. É um livro que, se vocês tiverem interesse de conhecer, eu posso postar, e se vocês gostassem de adquiri-lo, vocês vão ficar impressionados, né? A quantidade de cristãos, fora Pedro e Paulo, que foram martirizados,
chegou a um número superior a 70 mil entre os anos 50 e 69 depois de Cristo. Ou seja, os cristãos definitivamente com alegria, eles entregavam a sua vida pela causa de Cristo. Não era um suicídio coletivo, mas era o prazer de cumprir o que Jesus deixou escrito em João capítulo 15, versículo 13, que ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus próprios amigos. Ao contrário, hoje é difícil, né? A Igreja de Cristo, na sua totalidade, no planeta Terra, pensar em dar a sua vida. Mas é a questão de valores. A igreja primitiva estava no fervor do primeiro amor, que é totalmente normal. E hoje precisamos, né, pedir a misericórdia de Deus para que este primeiro amor regresse com intensidade. Esse vai ser o problema na grande tribulação ou na tribulação, né? Quem ficar na tribulação, né, dos cristãos que não participarem do arrebatamento, creio que vocês já sabem disso, vão ter que dar a sua própria vida e derramar o seu próprio sangue. Serão os mártires da grande tribulação, serão as testemunhas que vão estar na terra e, como não valorizaram o sacrifício de Jesus devidamente, terão que ser então mártires. Vamos lá. Professor, só uma vez, eu quando fiz a faculdade de teologia, tinha um professor metodista que ele zombava dessa parte, literalmente, lógico, era uma igreja, era uma faculdade pentecostal, mas que depois ficou sob direção metodista. E ele chegava nessa parte e ele dizia, olha, porque Jesus voltaria, então as pessoas não tinham esse apego que a gente dá à vida, então eles se entregavam assim como se fosse automático, né? Então o senhor vê como o seminário já ia disseminando uma ideia meio tranquila, mas eu creio como o senhor, que havia sim um valor nessa entrega, nessa morte, nesse ser martirizado. O próprio Jesus deixa lá em Apocalipse, ser fiel até a morte, que dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, a igreja primitiva não poupava esforços demonstrar o seu amor pleno a Jesus Cristo, nem que fosse necessário, claro, não era um ato suicida, mas um ato simplesmente de amor pelo fato que Cristo entregou-se na cruz do Calvário. Então nós, como mínimo de ato de amor retributivo ao próprio Cristo, deveríamos também demonstrar esta entrega da nossa vida. Mas não é muito normal hoje de nós seres humanos fazermos isso devido a A e B e C razões. Mas vamos lá. Resumindo, passando para a página 25. Atos dos Apóstolos relata a história dos primeiros cristãos fornecendo uma continuação do seu evangelho. Motivar a segunda geração de cristãos a permanecerem na missão dependendo do Espírito Santo. Mostrar o caráter impetuoso, porém pacífico da igreja. Características especiais de Atos dos Apóstolos. Terminaremos em 9 minutos a nossa aula. Desenrolar a história em Atos é uma constante expansão. Primeiro a igreja se estabelece em Jerusalém, depois alcança os samaritanos e depois habitantes de Judeia e por fim alcança os gentios, seguindo a ordem de Jesus em Atos 1:8. Então, podemos dividir este livro em 3 períodos distintos. Fica fácil. Primeiro período, estabelecimento da igreja em Jerusalém, Atos 1:1 a 8:4. Duração, 7 anos. Líder, Pedro. Cidade, Jerusalém. Segundo período, período de transição, Judeia e Samaria, Atos 8:5 a 12:25. Duração, que foi bem mais longo, 10 anos. Líder, Pedro. Cidades, Samaria, Jope, Cesareia e Antioquia. Quase meio a meio, né? Com a diferença de 1 aninho para Paulo. Então, no total dos 2 primeiros períodos, Pedro esteve à frente por 17 anos. Expansão gentílica, confins da terra, Atos 13:1, 28 e 31. Duração, 16 anos. Líder, Paulo. Cidades chaves, né? Antioquia, Filipos, Corinto, Atenas, Éfeso, Roma, etc. O apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo, sem dúvida, é um dos personagens bíblicos mais conhecidos por todos os cristãos. Ele é considerado como sendo o maior líder do cristianismo depois de Jesus. Nome romano de Saulo. Os judeus da diáspora costumavam ter 2 nomes. Saulo hebraico, que significa implorado, desejado. Paulo, do grego, que significa pequeno. Então anote aí.
Se você conhece alguém que chama Paulo, ele quer dizer pequeno. Local de nascimento, Tarso na Cilícia, está em Atos 16, 37, 21, 39, 22, 25. Tarso não era um lugar insignificante, ao contrário, era um centro de cultura grega, uma cidade universitária que ficava próxima da costa nordeste do Mediterrâneo. Estamos dando aqui umas palhinhas já para a próxima matéria, Geografia Bíblica. Religião, embora tenha nascido um cidadão romano, cidadania provavelmente herdada de seu avô, Paulo era um judeu da dispersão, um israelita circuncidado da tribo de Benjamim e membro zeloso do partido dos fariseus. Romanos 11:1, Filipenses 3:5, Atos 23:6. Estudos. Embora não se saiba ao certo com quantos anos Paulo saiu de Tarso, sabe-se com certeza que ele foi educado em Jerusalém sob o ensino do renomado doutor da lei Gamaliel, neto de Iliel. Paulo conhecia profundamente a cultura grega e também falava aramaico e era herdeiro da tradição do farisaísmo, estrito observador da lei, mais avançado no judaísmo do que seus contemporâneos. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar, até mesmo em vídeos do YouTube, sobre a possibilidade de Paulo ter sido solteiro. Alguém já viu isso? Mas é impossível, por algumas razões bíblicas e históricas. Primeiro, como estamos aqui falando, né, e a Bíblia prova isso, Paulo foi criado aos pés de Gamaliel nos seus estudos, consequentemente ele foi um fariseu. Nenhum fariseu poderia ser, senão membro da onde? Do Sinédrio. Para ser membro do Sinédrio e para ser fariseu, havia uma exigência, dentre várias. Sabe qual? Ser casado. Então fica descartada toda e qualquer possibilidade que Paulo poderia ter sido solteiro. Então, ficamos com duas possibilidades não provadas nem pela história, porque não há documentos históricos que possam dar essa comprovação ao 100%, e nem tampouco na Bíblia. Paulo, sim, casado era, por ser membro do Sinédrio e fariseu, mas não se sabe a sua situação exata no momento que ele redigiu a primeira carta aos Coríntios e muito menos o capítulo 7. O que Paulo fala de estranho no capítulo 7? Vamos lá, bem rapidinho. Ele faz uma declaração bem curiosa. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo de número 1. Quanto que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Rapaz, o negócio aqui é duro, né? Não toque em mulher, não. Dá problema. Isso será que é por causa da sogra? Hã? Ele falou isso por causa da sogra? Ai, Rodrigo. Gente, depois do Damião, estou descobrindo um grande teólogo em nosso meio. Damião primeiro, o segundo, Rodrigo. No dia da formatura dessa turma, nós temos que entregar um diploma de honra ao mérito, né? Os teólogos por dignificação honorífica. Vocês dois. Convide o pastor Israel Marcelino para assistir essa cerimônia, porque o irmão vai receber, né, um certificado honorífico de teólogo. Não somente ele, mas o Rodrigo também. Tá bom? Meu Deus, por causa da sogra. Bom, não se sabe a razão porque Paulo faz essa declaração tão chocante. Há várias possibilidades e teorias, mas não vamos nos divagar em muitas teorias, porque muita teoria nos leva a especulações desmedidas. Provavelmente, Paulo sofreu uma desilusão amorosa muito intensa, provavelmente. Outra possibilidade, ele poderia ter sido abandonado. Outra possibilidade, ele era viúvo. Então, nós não sabemos exatamente o que levou a Paulo a fazer essa declaração. Ele diz aqui no versículo 2, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Então, ele tenta, né, esclarecer o porquê desta declaração até um pouco chocante, mas o fato é que ele definitivamente era casado, porque era membro do Sinédrio e era fariseu. Isso não tem uma gota de dúvida. Saulo perseguidor, 2 minutos, estamos terminando. Quando Estevão foi apedrejado, suas vestes foram depositadas aos pés de Paulo de Tarso, Atos 7,58. Após esse episódio, ele recebeu autoridade oficial para liderar as perseguições. Além disso, na qualidade de membro do concílio do Sinédrio, ele dava o seu voto a favor da morte dos cristãos. O próprio Paulo afirma que respirava ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, Atos 9:1. Além de deflagrar a perseguição em Jerusalém, ele ainda solicitou cartas, olha que interessante, ao sumo sacerdote para sinagogas em Damasco,
Seu objetivo era levar preso para Jerusalém qualquer um que fosse seguidor de Cristo, tanto homem como mulher. Atos 9:2. Ele fazia isso acreditando que estava servindo a Deus. Próxima aula, então, nós vamos dar continuidade, tá? Na próxima aula, dia 18 de maio. Eu peço, por favor, que você dê uma lidinha, tá? Na sua casa, a partir da página 26, nessa parte da conversão, né? A página 27 até o finalzinho na página 31, para você estar então bem inteirado ou bem visualizado sobre a biografia de Paulo como missionário, as suas 3 viagens missionárias, na verdade, se catalogam como 3, mas pode ser considerada a viagem a Roma como a 4ª viagem. Tudo correndo bem, na próxima aula, que será a penúltima, entraremos nas cartas paulinas. Damião, por favor. Pastor, página 27 no mapa, tem 2 Antioquias. É um erro ou é realmente 2 cidades com o mesmo nome? Antioquia da Pisídia, Antioquia da Síria. Tá? Uma da Pisídia, lá em cima, à nossa esquerda. A outra, a da Síria, mais abaixo. Matériazinha que vai nos deixar felizes no mundo será a matéria de geografia bíblica. Nós vamos conhecer montes, mares, rios, outeiros, uma quantidade gigantesca, claro que nos dá um pouco de dificuldade na leitura e na correta interpretação do texto sagrado. 10 e 15, pergunta Josevaldo. Eles perseguiam e matavam os cristãos, correto? 100%. Mas, como eles estavam sob o Império Romano, eles tinham aval do Império Romano para fazer isso? Sim. Infelizmente tinha um aval do Império Romano, porque o Império Romano tinha os cristãos como seus inimigos principais. Lembre-se que os imperadores romanos, até antes de Marco Aurélio, quando estamos falando de 180, 185 depois de Cristo, mas aqui nós estamos falando de 50 a 70 depois de Cristo. Nesta época, todos os imperadores romanos reivindicavam a categoria de serem deuses vivos na terra, né? E eles costumavam usar um título em grego chamado Kyrios, ou Curios, e os imperadores romanos se sentiram ameaçados porque os cristãos usavam um título, Kyrios Jesus Christos, o Senhor Jesus Cristo, ou seja, os imperadores romanos se sentiam ameaçados que existia um outro Kyrios, um outro Senhor, um outro amo, um outro proprietário. Então os cristãos foram vistos como inimigos do Império Romano e, consequentemente, afrontavam a divindade do próprio imperador romano. Então, respondendo a pergunta, sim, né? Ainda que as autoridades judaicas perseguiam os cristãos, 100% com o aval do Império Romano. Alguma pergunta mais para fecharmos? Sim, irmão Marcos. O id e pregar o evangelho, ele foi atendido porque os cristãos foram perseguidos ou porque eles foram movimentados pelo Espírito Santo para sair? As duas coisas, né? A perseguição trouxe o quê? O despertamento do Espírito Santo para eles saírem. Se não houvesse a perseguição, número 1, e consequentemente o próprio Espírito Santo dizendo para eles, não tem outro jeito, ou vocês saem, vocês vão morrer, ou vão ser pior perseguidos, porque tinha que se cumprir, né? Porque lembra um pouquinho a Torre de Babel, lembra? Na Torre de Babel todo mundo queria ficar juntinho, mas a ordem era crescer, frutificar e se espalhar na terra. A ordem de Jesus era sair, Judeia, Samaria e aí vai os confins da terra, né? E a partir do momento que Estevão é apedrejado, não teve outro jeito, ali começa o pontapé da perseguição. A igreja então se dá conta, ficar aqui é pior do que a gente sofrer, né? Sermos encurralados e mortos. Então, se é para ser morto, vão sair mortos, porém fazendo o id do Senhor Jesus. Terminamos agora? Por favor, nos colocamos de pé. Estamos chegando na penúltima aula. A próxima aula já vai ser a penúltima, gente. Meu Deus! Estamos fechando aqui a matéria de síntese do Novo Testamento. Então temos mais 2 aulas, né? O dia 18, próxima quinta-feira, permitindo Deus, e dia 25 com a nossa provinha. Então fechamos, né? O dia 25, mês de maio,
com a nossa provinha e começamos o dia 1 de junho com a nova matéria, se Deus assim nos abençoe e nos ajudar, de Geografia Bíblica. Deus falou alguma coisa com você através da sua palavra nessa noite? Deus falou alguma coisa com você? Não falou? Amém. Meu Deus, se Deus não falou, vamos parar tudo e pedir a graça e a misericórdia para que Ele nos fale tudo de novo. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Vamos pedir Pastor Maurício, faça-nos a bondade e a gentileza de levantar a sua abençoada voz e agradecer a aula de hoje. Pastor Maurício, agradecendo. Obrigado, Deus, por mais um dia de vida e por mais uma oportunidade, Senhor, de nos assentarmos. Graças a Deus. Não somente para ouvir a Tua palavra, mas aprendemos a Tua palavra. Nós pedimos, Senhor, que ela cresça em nós a ponto de dar frutos, Senhor, para o Teu nome. Em nome de Honra Jesus. e glória, Senhor, ao Teu nome. Queremos, Senhor, que muitas vidas sejam alcançadas e para isso nós pedimos, Senhor, usa-nos com poder, Em com nome de liberdade, Jesus. em todo tempo, a tempo e em qualquer lugar, Senhor. Agradecemos pela vida dos nossos amados irmãos, por ter trazido a todos Deus em paz e segurança. Aleluia. Pedimos que da mesma forma o Senhor nos leve às nossas casas, Deus, e que possamos ter um momento de paz e de descanso. Abençoa o pastor Prestes, Senhor, continua, Senhor, inspirando nosso amor com o nosso irmão em tudo aquilo que ele faz, dando cada vez mais, Senhor, revelações tuas. Que ele tenha, Senhor, a graça, Senhor, de poder compartilhar isso, Senhor, com muitos, Deus. Em nome de Jesus nós pedimos, Deus, que as tuas bênçãos nos alcancem, Senhor, e que nós possamos ser abençoadores, Deus, de muitos. Glória a Deus. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Tome a mão do seu irmão, por favor. Tome a mão do seu irmão. Isso. O beijo do Damião. Eita. Lembra-se do beijoqueiro, né? Um personagem do Brasil muito importante. Damião está incorporando o beijoqueiro argentino. Vamos ao nosso lema. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Fim das nossas transmissões desta quinta-feira, 11 de maio, terceira aula da nossa matéria Síntese do Novo Testamento. Muito obrigado. Deus nos abençoe e até a próxima quinta, se Deus quiser.